Vivemos tempos perigosos, tempos em que a verdade se mistura com a mentira, onde muitos que antes caminhavam na fé agora estão confusos, perdidos e pior, sem perceberem que foram enganados. Mas Jesus já havia nos alertado sobre isso. Ele sabia que nos últimos dias surgiriam pessoas que tentariam roubar a fé dos escolhidos. Você pode estar cercado por elas agora mesmo, sem nem imaginar. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Quem são essas pessoas? Como elas atuam? Como podemos nos proteger? Este vídeo pode ser um divisor de águas na sua vida espiritual, porque a palavra de Deus nos ensina como identificar e vencer esses ataques. Então, fique comigo até o final e descubra o que a Bíblia revela sobre essa ameaça silenciosa que pode estar mais perto do que você imagina. Mas antes, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Aqui, falamos das verdades bíblicas que poucos têm coragem de expor. Vamos juntos despertar espiritualmente e permanecer firmes até o fim. A Bíblia deixa claro que nos últimos tempos, muitas pessoas se desviariam da fé por influência de falsos mestres e doutrinas enganosas. Em Mateus 24:11, Jesus nos alerta: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Esse aviso não foi dado sem motivo. Ele sabia que uma das maiores estratégias do inimigo não seria apenas perseguir os cristãos de forma aberta, mas sim infiltrar-se entre eles, enfraquecendo sua fé de dentro para fora. O perigo maior não está nos ataques visíveis, mas nas influências sutis que pouco a pouco fazem alguém duvidar da verdade. E as Escrituras nos mostram alguns tipos de pessoas que muitas vezes, sem saber, tornam-se instrumentos para desviar os fiéis do caminho. O primeiro grupo são os enganadores espirituais. São aqueles que deturpam a palavra, criando doutrinas baseadas em interesses humanos e não na verdade de Deus. Em 2 Coríntios 1314, Paulo descreve esses falsos líderes como obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Mas ele adverte, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Muitos desses líderes falam sobre fé, bênçãos e promessas, mas negam o arrependimento, a santidade e a obediência a Deus. Eles oferecem um evangelho fácil, sem cruz, sem renúncia e assim, muitos são levados pelo engano. Depois, temos os descrentes influentes, pessoas que zombam da fé e tentam desacreditar as verdades espirituais. A Bíblia já previa isso, em 2 Pedro 334. Nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Muitos deles estão na mídia, na cultura e até em nosso círculo social. Eles ridicularizam os valores cristãos, normalizam o pecado e fazem parecer que a fé é coisa ultrapassada. E se não estivermos espiritualmente fortalecidos, podemos acabar cedendo a essa pressão e duvidando daquilo que sempre cremos. Outro grupo que pode roubar sua fé são os companheiros espiritualmente frios. Aqueles que, mesmo dizendo que creem em Deus, vivem sem compromisso com Ele. 1 Coríntios 1533 nos alerta: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Se você anda com pessoas que não levam a fé a sério, que não buscam crescer espiritualmente e que constantemente o puxam para longe de Deus, sua chama espiritual pode começar a apagar sem que perceba. A influência deles pode ser mais perigosa do que você imagina. Mas agora surge a pergunta mais importante: como se proteger dessas influências? Como blindar a sua fé para que nada possa abalá-la? Jesus nos deu as respostas. A primeira e mais poderosa arma
é a palavra de Deus. Efésios 6:17, a chama de espada do Espírito, porque ela corta toda mentira e engano. Se você não conhece a Bíblia, será facilmente enganado, mas se estiver fundamentado nela, ninguém poderá abalar sua fé. Depois, temos a oração. Jesus nos ensinou que a oração é um escudo contra o mal. Em Mateus 26:41, ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A oração mantém sua conexão com Deus e fortalece sua fé. Sem oração, o coração fica vulnerável. Você tem reservado tempo para falar com Deus diariamente? Outro ponto essencial é o discernimento espiritual. O Espírito Santo nos guia e nos dá discernimento para identificar o engano. Em 1 João 41, somos advertidos: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Antes de aceitar qualquer ensino ou influência, teste-o à luz da palavra e peça direção ao Espírito Santo. E nunca subestime a importância da comunhão com os verdadeiros fiéis. A Bíblia nos ensina que o ferro afia o ferro. Provérbios 2:717. Andar com pessoas que compartilham sua fé fortalece sua caminhada. Fuja de influências negativas e cerque-se de irmãos que edificam sua vida espiritual. Agora, precisamos falar das consequências para aqueles que ignoram esse aviso. Quando alguém perde a fé, seu coração se endurece. Hebreus 3:213 nos adverte: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Muitos pensam que estão livres ao se afastarem da fé, mas na verdade caem em uma prisão espiritual. Segundo Pedro 2:19 diz: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. E o risco mais grave é a condenação eterna. Jesus disse: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13. Afastar-se da fé é afastar-se da salvação. Mas há esperança. Se você sente que sua fé está fraca, ainda há tempo para restaurá-la. Jesus disse em Apocalipse 25: lembrar-te, pois, de onde caíste, arrepender-te e volta à prática das primeiras obras. Isso significa abandonar o que nos afastou de Deus e buscar novamente uma vida de intimidade com Ele. Se a fé vem pelo ouvir a palavra, Romanos 1017, então devemos mergulhar nela todos os dias. E nunca devemos basear nossa fé em sentimentos, mas sim na verdade imutável de Deus. Agora, eu tenho um desafio para você. Escreva nos comentários qual versículo fortalece sua fé e compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem. E se você quer mais conteúdos como este, se inscreva agora no canal, ative as notificações e continue firme na fé. Jesus está voltando e apenas aqueles que permanecerem fiéis até o fim receberão a coroa da vida. Você está pronto? Então vamos juntos nessa caminhada.